Como tratar os falsos irmãos da igreja? Bem, a palavra do Senhor traz algumas orientações sobre isso. Vamos aprender. Bem, Romanos capítulo 16, versículos 17 e 18 diz assim: E rogo-vos, irmãos, que noteis os que promovem dissensões e escândalos contra a doutrina que aprendestes. Desviai-vos deles, porque os tais não servem a nosso Senhor Jesus Cristo. Olha esse ponto. Mas ao seu ventre, e com suaves palavras e lisonjas enganam o coração dos simples ou dos ingênuos. Então aqui nós precisamos observar, aqui o conselho do apóstolo do Senhor. Aqui ele está falando: comecem a observar as pessoas que promovem dissensões e escândalos em relação à doutrina, em relação aos ensinos de Cristo, por meio dos apóstolos. Porque esses falsos irmãos, eles atacam a fé. Eles atacam, eles entram ali para causar brigas no sentido teológico, para promover debates. E essas pessoas, elas ficam atiçando, provocando contendas, bate-boca, provocando os irmãos, nos assuntos da palavra. Aqui está dizendo que o conselho é: se desvie deles, ou seja, se afastem deles. Não temos que ter nenhum tipo de relacionamento. Por que não devemos ter um tipo de relacionamento com essas pessoas? Porque os falsos irmãos, nada mais, nada menos, eles são espiões. Eles são pessoas infiltradas, agentes de Satanás dentro da comunidade cristã. São pessoas altamente perigosas. Altamente perigosas. Porque como essas pessoas são agentes de Satanás, essas pessoas estão envolvidas, ou com satanismo, ou com quaisquer religiões, que não seguem a doutrina de Cristo, ou até mesmo agentes de um governo anticristão. Então são pessoas perigosas, elas têm o objetivo que? Enfermar a igreja de Cristo, causar ali briga entre os irmãos, fazer com que a igreja adoeça até morrer. Então olha como essa gente é perigosa. E essas pessoas entraram na igreja do primeiro século, quanto mais nas de hoje. Precisamos observar esses alertas de Deus. Porque essas pessoas, elas não comungam da mesma fé que a nossa. E isso precisa ficar claro. Ele é um falso irmão. Ele é um mentiroso. Ele não é um hipócrita, que fala, mas o seu discurso não é parecido com o que fala, que muitas vezes irmãos acabam tendo essa atitude hipócrita dentro da igreja. Não, ele é falso, ele é mentiroso. Então, aqui a palavra do Senhor deixa bem claro: se afaste deles. E tira do meio de vós essa pessoa iníqua. E identificar essas pessoas não é uma tarefa fácil. Isso é uma obra do Espírito Santo na vida da igreja, na vida da liderança, na vida dos irmãos, que buscam viver a prática da oração, da revelação. Uma igreja que ela vive ali os 5 dons ministeriais, que funcionam como escudo protetor da igreja, impedindo que esses ataques aconteçam. Então, é uma tarefa difícil, mas a palavra do Senhor aqui revelava os apóstolos naquele tempo, e ele pode revelar os servos do Senhor nesse tempo, Então, aqui vai algumas regras,
Por quê? Porque aqui está falando, esses tais não servem a nosso Senhor Jesus Cristo, né? Como eu falei, não comungam na mesma fé, mas ao seu ventre, aos seus próprios interesses, né? O Deus deles é o próprio ventre, né? E com suaves palavras engana o coração das pessoas que são ingênuas. Eles atacam principalmente essas pessoas. Quando essas pessoas entram na igreja, eles ficam observando aqueles que são fracos na fé, aqueles que ficam oscilando entre dois pensamentos. São essas pessoas que eles vão atacar. Dificilmente eles vão ter um embate direto com uma pessoa que é firme na palavra. Eles começam assim a minar, né? Como uma batalha, como uma guerra. Ali ocupar os territórios, mas buscando as pessoas mais frágeis. Fazendo acordos com essas pessoas que são vulneráveis para que possam ali arrancar a fé de Cristo nos corações. É uma obra maligna, terrível. Então, aqui existem algumas regras, né, em relação a esse assunto. A essas pessoas que entram na igreja e são identificadas, talvez não pelo líder, mas por algum irmão que vive a prática da oração, né, na dependência do Espírito Santo, na revelação que ele tem para dar, não podemos ali liberar perdão para essas pessoas. Por quê? Porque eles são enganadores. A vida deles é uma fraude, é uma mentira. Então eles erram, porque existe um princípio sobre o perdão, uma lei. Então eles erram, pedem perdão e mal nenhum acontece com eles, porque você acabou liberando. Esse é um assunto bastante profundo, né? Não devem ser acolhidos no seio da igreja em hipótese alguma, porque eles vão atormentar principalmente os mais fracos na fé, né? Como nós lemos aqui no versículo 18, que ainda estão aprendendo a palavra. E algo muito importante aqui, não se deve aceitar as ofertas dessas pessoas, porque essas pessoas, elas são mentirosas. E o dinheiro é um princípio, é uma lei muito importante, né, na igreja, no mundo, né, porque a oferta é o seu sacrifício. Então o dinheiro também faz parte do seu sacrifício, né? E a oferta dessas pessoas, ela vai causar perturbação na vida do pastor e no ministério da igreja. Nós vemos a exemplo disso, o que aconteceu com Ananias e Safira. Nem Pedro, como líder da igreja, ele aceitou a oferta dessas pessoas, né, de Ananias e Safira sendo irmãos, quanto mais os falsos irmãos. Aí você pensa assim, não, nós temos que aceitá-los, porque, né, no nosso meio ele pode se converter. Isso aqui é um trabalho, esse é um trabalho que pessoas maduras na fé precisam fazer. Não é um trabalho para a igreja, no coletivo, fazer, porque é muito perigoso. Essas pessoas, elas estão ali muito conscientes daquilo que elas estão fazendo, né? Elas fazem parte de um projeto de destruição da igreja do Senhor. Então, não é alguém simples, não é uma pessoa fácil de lidar, né? Essas pessoas, elas são perigosas, né? E isso é importante termos em mente. Como eu falei, né? Aceitar a oferta dessas pessoas quebra um princípio de legalidade na igreja. Por quê? Porque se aceitamos a oferta dessas pessoas, nós aceitamos que Satanás se torne membro ativo até que ele seja um líder. E esse assunto, ele é muito mais sério do que você imagina, né? Muitos estão dormindo o sono da indolência e precisam ser despertados sobre essas realidades da palavra de Deus, né? E a palavra do Senhor diz em Mateus capítulo 25 que ouviu-se um clamor, aí vem o noivo, e todas
as virgens que representam a igreja do Senhor, elas se despertaram. Será se nesse momento em que o Senhor está enviando os seus servos para dizer que Ele está voltando, existem pessoas que estão preparadas para esse encontro com o noivo nos ares? Será se essas pessoas, né, que compõem a igreja de Cristo, elas estão com azeite para o quê? Para iluminar as lâmpadas? Para que possam enxergar, entender a palavra de Deus e observar aquilo que está acontecendo encobertamente, que está entrando dentro das igrejas. Nem todo mundo que entra na igreja e fica lá é irmão. Nem todos. Então, a ordem aqui é se afastem deles. Não fique perto dessas pessoas. Não entre em confronto com elas. Se afaste. E ore para que Deus possa trazer revelação, a liderança. Quando essa pessoa, né, ela foi identificada, ore para que Deus possa, através da sua infinita misericórdia, mostrar aquilo que está oculto. E muitas vezes está debaixo do nariz, mas muitas pessoas não estão ali vendo. Por quê? Por causa da obra de pecado que muitas vezes acontece dentro das igrejas, né? Irmãos contra irmãos, ministérios que guerreiam uns com os outros. Então, todas essas obras de pecado, isso impede com que o Espírito Santo possa mostrar aquilo que Ele quer revelar. Amém? Então, deixo essa palavra, né, uma palavra aqui de exortação profunda, em que muitas vezes nós lemos a palavra de Deus, nós não damos tanta importância sobre esses falsos irmãos. Amém?